Você está analisando, metrificando, avaliando e melhorando. Então essa melhora ela tem que estar muito baseada em dados. A melhora não é no olhômetro. Você precisa ter dados, olhar qual o resultado da A, qual o resultado da B e através disso você melhora e você já está fazendo growth hacking. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Everton e nesse vídeo eu vou falar como você pode aplicar o conceito de growth hacking dentro da sua startup modelo SaaS. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, já deixa um like, já se inscreva no canal para dar aquela força e para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E vem comigo. Vamos lá, o conceito de growth hacking, ele está muito na experimentação, tá? Você precisa buscar formas de fazer a sua empresa crescer. Como fazer a empresa crescer, né? Então, dentro do conceito, vamos colocar aí experimentação, análise, conhecer muito bem o seu funil, sempre colocar o cliente no centro. E quando a gente fala colocar o cliente no centro, muitas pessoas falam, eu já faço isso, mas poucas pessoas fazem isso do jeito certo, tá? E um outro ponto, por exemplo, que não deixa de ser um growth hacking, é você estar sempre melhorando até a copy do seu site. Você conseguir metrificar o seu site, os pontos, as dobras do seu site, e ajustando a copy, CTA, porque você consegue aumentar a eficiência. Ou seja, aumentando a eficiência, você vai crescer mais, você está hackeando o processo de crescimento do seu negócio. Agora, eu vou trazer um pouquinho aqui para você que está iniciando aí, tem uma startup já, tem alguns clientes, como que você aplica growth hacking para você começar a crescer mais. Quando a gente fala growth hacking, às vezes as pessoas acham que, cara, para fazer growth hacking, eu preciso buscar o investimento, eu preciso ter dinheiro para testar. Não é bem assim, tá? Dá para você iniciar com o que você tem. O mais importante é você ter métricas, ter dados para você saber aonde você está errando e o que você pode fazer para melhorar e ter um resultado melhor em cima disso, tá? Então, se a gente trazer esse primeiro ponto, eu acho que o principal é entender muito bem o seu cliente. Eu acho que esse daí é o ponto fundamental. Porque quando você entende como que o seu cliente compra, quais são as necessidades do seu cliente, como que o cliente usa o seu produto, eu acho que fica mais fácil de você buscar alavancas de crescimento para o seu negócio. Então, essa primeira dica é conhecer muito bem o seu cliente, tá? E às vezes você não tem o cliente o suficiente. Às vezes você está começando o seu business, tem aí 10 clientes, 20 clientes. E como que você vai fazer para você tirar insumos desses clientes? Falando com eles, tá? Então, você tem uma startup, tá? Procura os clientes aí da sua região, os clientes da sua cidade, os clientes próximos de você. Entreviste esse cliente, converse com ele, entenda como que de fato o seu produto resolve a dor desse cliente, que isso está muito dentro daquilo que a gente tinha falado do cliente no centro. Eu acho que quando você consegue entender bem qual é a dor que o seu cliente vive, eu acho que é muito mais fácil você buscar alavancas para você crescer em cima dessa dor. Porque a mesma dor que o seu cliente tem, 80% do seu mercado também tem. Então é muito importante você conversar com esse cliente. Aproveite o cliente regional, os seus amigos, seus conhecidos que utilizam o seu produto. Entenda muito bem como que o seu produto ajuda essa pessoa, tá? Porque só assim você vai conseguir desenhar estratégias baseadas nessas dores para crescer. Tá? E aí, dentro dessas estratégias de crescimento, é muito importante você ter planilhas. Pode começar por planilhas, tá? Não fique imaginando que o que é game change no crescimento da sua operação são ferramentas caríssimas, só porque aqueles big players utilizam, não quer dizer que você também precisa utilizar ela para conseguir ter um resultado acima da média. Tá? Eu acho que a planilha mesmo é uma ferramenta extraordinária para você montar os seus KPIs e saber aonde você está errando, quais são os pontos que você pode ajustar dentro da sua máquina para você conseguir um crescimento maior. Tá certo? E aí você às vezes fala, beleza, mas cara, como que eu consigo fazer aqui um growth hacking bootstrapping, tá? Com pouca grana.
Eu não tenho dinheiro para anunciar, não tenho dinheiro para testar. Cara, é bem aquilo que a gente estava falando do site, né? Trabalhar o seu site é interessante. Como que você vai trabalhar o site? Por exemplo, tem ferramentas como o Google Optimizer, que ela deixa você criar duas versões da sua página e você pode deixar essas duas versões rodando, por exemplo, por 10 dias. E aí você testa uma CTA em específico com uma copy, outra CTA com outra copy. 10 dias você vê qual das duas está tendo mais cliques, por exemplo. A A ganhou da B. Perfeito. Deixa a A, entenda muito bem o que está na copy dessa A. Passou mais uns 10 dias, crie uma B de novo e fala, não, eu vou criar uma B para bater na minha A. E aí você vai fazendo micros ajustes que vai aumentando a sua taxa 1%, 2%, mas se a cada teste você conseguir 1%, 2%, você já imaginou isso ao longo de vários meses? Qual que seria a taxa de conversão do seu site só com esses pequenos ajustes? Isso seria um hacking já que você está fazendo. Tá? Você está analisando, metrificando, avaliando e melhorando. Tá? Então essa melhora ela tem que estar muito baseada em dados. A melhora não é no olhômetro, tá? Você precisa ter dados, olhar qual o resultado da A, qual o resultado da B e através disso você melhora e você já está fazendo growth hacking na sua página, tá? Por exemplo, um outro ponto que você pode trabalhar para fazer growth hacking é blog. Para você começar a escrever para o seu blog, o custo é muito baixo. Você conhece muito bem do seu produto. Você conhece muito bem do seu mercado, você conhece muito bem as necessidades do seu cliente, por que não escrever conteúdos para ajudar o seu cliente? Faz sentido? Você pode escrever esses conteúdos, depois formata, usa um corretor para te ajudar, e aí dentro desse post que você vai fazer, você pode colocar um banner do seu produto, do seu serviço, você pode colocar um banner de um material rico que você criou, você pode ajudar o seu cliente com uma planilha. E quando esse cliente abrir essa planilha, você fala, cara, essa planilha te ajudou, mas se você conhecer o meu software, ele ajuda muito mais que essa planilha. E aí o cara vai estar usando aquela planilha ali e ele está vendo ali a sua marca, direto, incomodando ele. Teste já o meu sistema porque ele vai te ajudar muito mais do que essa planilha. Isso também já não deixa de ser uma experimentação de um novo canal. E um canal que tem um custo extremamente baixo. Tá? As pessoas às vezes falam que blog 2023, cara, não funciona mais, daqui para frente não vai ter mais blog, mas tem. Se você agora aí do outro lado entrar no Google e digitar as palavras-chave do seu serviço, você pode ter certeza que vai aparecer ali, provavelmente alguns dos seus concorrentes, mas vai aparecer posts ensinando a pessoa a resolver aquele problema. Vamos dar um exemplo aqui do SaaS do varejo, o RP do varejo. Tá? Se você digitar lá, como ter um financeiro eficiente para minha loja de suplementos alimentícios. Você pode ter certeza que vai ter um post explicando quais são os passos, como que a pessoa faz. Mas quando você clica nesse post, tem um monte de banner levando essa pessoa a uma isca digital para ela deixar as informações, porque no momento que ela deixou as informações dela ali, já caiu no pipeline de um SDR ou de um closer, essa pessoa cata o telefone e liga, para entender quais são as dores dessa pessoa. Tá? Então isso é uma estratégia de growth, mas você precisa estar fazendo testes. Isso daí é só um modal que eu te passei, um modal. Você precisa fazer testes o tempo todo, buscar caminhos o tempo todo. Às vezes, o game change do crescimento da sua empresa tá na sua cara e você às vezes não está vendo porque você não está buscando formas de crescimento. Às vezes as pessoas ela encontra um modalzinho de venda, né, e aí ela se acomoda. O problema é que às vezes esse modal para de gerar vendas. E aí? É só a partir daí que você vai buscar um outro modal de vendas? Então você tem que ter esse mindset o tempo todo de crescimento, buscar formas de crescimento o tempo todo. E isso é baseado em experimentos, em análise, funil de conversão e sempre pensar no cliente no centro, que foi o conceito que eu te trouxe lá no início, tá certo? Um outro ponto também que eu vejo como estratégia de growth
porque ela está fazendo a empresa crescer. Quando a gente fala growth, no meu ponto de vista, a gente não está falando só de trazer cliente, mas eu acho que reter cliente também é uma estratégia. Porque se você traz 10 e perde 9, traz 10 e perde 9, a sua empresa não está crescendo, não é growth. Você traz cliente, mas você perde cliente, a empresa não cresce. Growth é fazer a empresa crescer. E como que você retém o cliente para você conseguir um crescimento? Colocando ele no centro. O cliente tem que estar no centro o tempo todo. Tá? O seu time de CS, o seu time de TI tem que estar muito bem alinhado com o seu cliente. Precisa entender o que faz sentido para o cliente, como que é a vida desse cara. Será que... Porque às vezes você altera um botãozinho ali, às vezes você fala, não, mas isso daqui é só um botãozinho, para o cliente não é nada. Mas, cara, para o cliente lá na ponta é tudo. É tudo. Então tá sempre fazendo reuniões com o cliente, entendendo. Isso ajuda até para lançamento de novas features. Porque às vezes você lança uma feature sem você saber se isso é de fato importante para o seu cliente. Você gastou tempo, gastou time, gastou um monte de dinheiro, um monte de coisa, e aí você lança essa feature, o seu cliente não usa, porque você não está falando com o seu cliente. Então é muito importante você estar conversando com o seu cliente o tempo todo, desde o início da jornada da sua startup, cara, ao longo dela, porque quando você está no início da startup, pelo menos na minha, a gente conversava muito com o cliente, a gente ia para dentro das empresas do nosso cliente para conversar com as pessoas, entender se aquele recurso está ajudando, o que ela acha daquele recurso, o que ela acha que poderia melhorar. Então, isso daí é extremamente valioso, porque quando você sai dessa empresa, você tem insumo para melhorar o seu produto. E às vezes aparece aquele cliente chato, mas é o cliente chato que ajuda a sua empresa a crescer. É o cliente chato que ajuda o seu produto a melhorar. Porque é o cliente chato que gosta do seu produto, só que ele sente que falta algumas coisinhas para o produto ficar melhor. Então ele está sempre dando ideias de melhorias, Essa pessoa é o cliente, essa pessoa é a pessoa que transforma o seu produto. Tá? Então, no meu entendimento, growth também está muito em reter cliente. Porque se você pega uma taxa de NPS hoje para B2B, SaaS, a gente está falando aí em torno de 60%. Isso não quer dizer que a sua startup ela tem que estar nessa média. Cara, a sua startup tem que buscar ser 10. 10. Você tem que buscar ser 10 o tempo todo. E como que você busca ser 10? Conversando com o seu cliente. Você precisa conversar com o seu cliente. A pessoa que está usando o seu sistema no dia a dia. Tem startups que o cliente usa isso daí full time, o tempo todo. Ele usa 8 horas por dia o seu produto. Então você precisa estar conversando com essa pessoa o tempo todo. Porque é só assim você vai conseguir subir o NPS. E subindo o NPS, se você tiver um NPS de 10, você pode ter certeza que as pessoas vão indicar o seu produto, vão indicar o seu serviço. Porque a nota ela é muito alta. Muito alta. E dentro do NPS, deixa eu explicar para quem não sabe o que é NPS. NPS é uma métrica chamada Net Promoter Score. Você coloca isso para o seu cliente, é uma pontuação de 0 a 10. E tem os estágios ali. Na verdade, são três estágios que você tem aí, que é o detrator, o passivo e o promotor. Tá? Promotor é nota 9 e 10. Ou seja, você precisa buscar 9 e 10 para que essas pessoas promovam a sua marca, promovam o seu produto. Pessoas que amam o seu produto. Se você estiver ali dentro do passivo, trabalhar com esse cliente, trabalhar com o seu time, o que fazer para a gente chegar no 10. Eu acho que esse é o objetivo da empresa. Tá? Porque dentro da empresa, vamos dizer que é dividido em duas partes. Tem a parte de atenção, atração, né, que é marketing, vendas, e retenção. Vou colocar que é CS, produto. Tá muito ligado a isso daí. Tá? É uma engrenagem. Mas é muito importante o time de produto estar muito próximo do time de CS. Tem que estar muito próximo para você entender o que fazer para aumentar o seu NPS para 9, 10. Nem 9, 10. Mira no 10. Isso é o objetivo. Porque quanto maior a sua nota, mais esse seu cliente vai indicar para um outro cliente. E isso também não deixa de ser uma estratégia de growth. Imagina, você tem 10 clientes. Esses clientes começam a indicar. E aí a roda vai girando. E qual que é o CAC?
quando um cliente seu indica para um outro? CAC é zero. Ele indicou, o cliente veio, você não gastou nenhum real de ads, de meta, de nada, tá? Então, trabalhe muito bem o seu produto, coloque o cliente no centro para você conseguir subir a sua nota de NPS para 10. Faça isso. Então é isso, eu trouxe alguns pontos aqui que você pode iniciar dentro da sua startup. Falei um pouquinho aqui sobre estratégias de site, como que você melhora a copy do seu site, e isso daí aumenta a taxa de conversão. Blog, que é uma excelente ferramenta para você utilizar, tá? E o próprio blog você pode fazer disparo de newsletter para os seus clientes, para uma base. Quando você começa a trabalhar com inbound, você vai começar a pegar vários e-mails. Você pode utilizar novos posts do seu blog para enviar newsletter para esses clientes. E aí você vai estar nutrindo, você vai estar gerando valor, aumentando o nível de consciência dessas pessoas, porque ela não está pronta hoje, mas ela pode estar pronta para comprar o seu produto amanhã. É um serviço chato? É chato, mas tem que ser feito. E é assim que funciona o game, tá? Faz isso daí, isso vai te gerar também retorno. Aos poucos, a engrenagem vai começando a girar mais rápida. E o principal de tudo, teste, 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 análise, análise, análise. Faça isso que você vai ter sucesso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora mesmo, deixa um like nesse vídeo e até o próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.